Então vamos lá. Então a gente caminhou capítulo 10. No passado falamos na última sexta aí sobre religiosidade. Agora a gente adentra aí nesse capítulo 11. O início do capítulo 11 ele remete um pouco novamente ao capítulo 10, tá? Porque, como diz, tem alguns apóstolos que ali se achegam diante de Pedro, e aí ele fala novamente sobre o sonho que ele teve, porque eles interpelam ele, porque eles vêm questionar, né? Ah, Pedro, por que você está fazendo assim? Novamente, aquela questão que a gente estava conversando. A gente também tem que entender que era uma coisa um pouco nova para eles. Não era uma coisa... Eles eram... Vamos chamar, eles eram quase como um novo convertido. Então, a gente tem que, às vezes, entender isso, também essas coisas. E aí, o começo do capítulo 11 é, novamente, Pedro explicando o que aconteceu, o entendimento dele, o que aconteceu com ele, a visão dele. Mas eu vou pegar a partir daqui do verso 19, que é onde eu quero trabalhar hoje com a gente, que aqui na minha Bíblia vai falar exatamente que é o primeiro momento onde a gente conhece, onde se usa a palavra cristão, tá? Então foi a partir daqui, desse capítulo 11 de Atos, que então a gente começa a ter o nome cristão ser falado. Então o verso 19 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, só fazendo um pause, a gente vê que mesmo tendo uma grande tribulação, uma tribulação, ou seja, havia perseguição, um momento difícil que eles estavam passando, a gente vê que ainda assim a palavra de Deus estava sendo lançada. Ninguém estava deixando de falar sobre a palavra de Deus. Verso 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então a gente vê que a igreja crescendo, mesmo no meio da tribulação. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Essa exortação é aquela exortação com amor também, né? Verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Coisa importante, ser cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Aqui já está falando de Saulo, porque Saulo estava sendo ali, vamos dizer assim, sendo trabalhado para ser Paulo, o Paulo que você conhece dos dias de hoje. E aí o verso 26 fecha assim. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, mais uma vez, pela primeira vez existe a palavra cristão, que a gente já ouviu falar, né? Ela se remete muito a pequenos cristos, a gente poderia dizer aí modelos de cristos, enfim. Foram chamados cristãos por quê? Porque eram pessoas que apresentavam aquilo que eles diziam. Muitos ali não tinham conhecido Jesus de fato, apenas ouvido falar, mas por conta disso e por conta do seu modo de vida, das coisas não só que eles falavam, mas principalmente do modo como eles agiam, das ações deles, eles então foram conhecidos por cristãos. Que lindo, né? A gente tem que dar valor a esse nome, cristão. E aí a gente chega no tempo que a gente poderia dizer que é o nosso tempo de hoje. E aí a gente faz uma grande pergunta. Então é onde eu quero entrar no tema. Multidão, ovelha ou discípulo? Quem é você no reino de Deus? A gente tem, sim, dentro da esfera, dentro do seio ali cristão, vamos assim dizer,
dentro da igreja, a gente tem esses 3 tipos de pessoas. Queira você, talvez você possa não concordar, mas eu vou tentar mostrar que sim, existem. A gente tem os 3 tipos. A gente tem a multidão, a gente tem a ovelha e a gente tem o discípulo. Então, é fácil de você descobrir quem você é, tá? E eu te indico que se você descobrir que você é multidão, que você procure mudar. Se você descobrir que você é ovelha, você também se preocupe em tentar mudar, porque a ideia é que todos nós sejamos discípulos. Tá bem? Bom, então quem é você no reino de Deus? Vamos tentar, então, alguém aqui conseguiria saber, ou pelo menos relacionar alguma coisa, o que é ser uma multidão, o que é ser uma ovelha e o que é ser um discípulo logo de cara? Tá, então vamos entender o que é esse conceito, vamos entender o que é ser uma multidão, o que é ser uma ovelha, ou o que é ser um discípulo. Então a gente vai procurar aqui rapidinho entender o que cada um representa, como se identificar, quais os pontos positivos e negativos e quais os hoje e eternamente sobre todos esses 3 aspectos aí, tá? Então vamos caminhar para frente. Bom, de cara eu já faço uma frase aqui, um lembrete a todos nós. Todas podem se salvar. Todas quem? Multidão, ovelha e discípulo. Mas só um discípulo não se perde. Tá? Então, assim, aqui já é um primeiro ponto que pode ter aquela questão de falar, eu discordo. É meio complicado, eu pelo menos não consigo entender dessa forma, tá? Você, às vezes, muitos poderão no final falar assim, não, eu acho que toda multidão vai se perder mesmo, não vai se salvar, nenhuma multidão vai se salvar. Mas ainda assim a multidão, ela pode sim, mesmo uma pessoa sendo da multidão, ela pode acabar se salvando. É lógico, é evidente, tá? Que fique bem claro. É muito difícil. A grande maioria da multidão vai se perder de verdade. A grande maioria da multidão realmente se perde. Mas eu creio que sim, que existem alguns poucos resquícios que se salvam, porque a gente fala de uma questão de salvação, e aí a gente pode entrar num aspecto que eu talvez entraria lá na frente, mas vamos falar agora. A gente tem uma pessoa de bom exemplo para a gente pensar o que é uma pessoa salva, que é quem? É o ladrão na cruz. Ele foi salvo, uma pessoa salva, com certeza. Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porém, o que ele fez para ser salvo? Ele precisou entregar o dízimo, ele precisou ir para a igreja, ele precisou entrar em ministério, ele precisou cantar louvores. Não, ele simplesmente fez o quê? Ele creu. Ele simplesmente creu, se arrependeu e considerou a si mesmo como uma pessoa que não merecia, porque vamos lembrar novamente, ele fala o quê? Ele fala assim, Senhor, quando ele chegar no teu reino, lembra de mim. Ele não falou, me leva. Então, ou seja, ele já, de cara, ele já entendia que ali ele não merecia nem estar no reino de Cristo. Por conta dessas coisas, ele foi salvo, tá? Acabei de falar, e também é importante a gente posicionar, não estou falando contrário à importância do dízimo, da igreja, do louvor, nada disso. Mas, remetendo um pouquinho no assunto passado que a gente falou sobre religiosidade, a gente precisa ficar bem esclarecido e cada um tem que buscar esse entendimento de que essas coisas não garantem salvação, tá? Essas coisas não te garantem salvação. Mas vamos caminhar. Então, Ô Douglas, pode falar. pode interromper no meio? Opa, à vontade. Quando você fala no contexto multidão, você fala uma multidão de pessoas cristãs ou não? No contexto, eu diria, no contexto de... Olha, aí é aquele ponto que a gente conversa, né? Novamente, voltando. O que você precisa para ter a salvação em Jesus Cristo? Primeira coisa, crer em Jesus Cristo. Crer. Uhum. Crer em Jesus Cristo, que Ele é o único Senhor e Salvador. Novamente, ali vai ter... Com certeza vai ter pessoas que se virem ou ouvirem o que eu falo, vão falar assim, não, eu não concordo, eu discordo plenamente. Ok, a gente pode trabalhar nesse conceito de pensamento. Mas existem sim pessoas que hoje não se intitulam cristãs,
mas que creem como no Senhor Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Pessoas que realmente, de fato, acreditam. Eu não estou dizendo, tá, de forma nenhuma, que eu estou levantando uma bola e dizendo assim, ó, viva do seu jeito, seja do jeito que você quiser, seja da multidão, que você vai dar certo, que você vai ser salvo, de forma nenhuma. A gente não deve praticar esse tipo de evangelho, muito pelo contrário. A gente deve praticar o evangelho onde todos cheguem a ser discípulos, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? Mas a gente também tem que lembrar de que a justiça certa vem de Deus. E no meio dessa multidão pode ter corações que realmente façam... eu conheço pessoas, a gente conhece, sempre a gente passa por pessoas que nem cristão é. Quando eu digo cristão, agora é no vínculo de igreja, não é membro de uma igreja evangélica, mas ela crê em Jesus, ela fala de Jesus, ela ora para Jesus, e ela tem a chamada boas obras, tá? E eu vou afirmar que essa pessoa é salva? Não, não vou. Mas eu vou afirmar que ela é uma pessoa perdida? Não vai. O problema é o que a gente vai ver um pouquinho lá para frente, tá? Onde está o peso de você ser parte da multidão? O peso vai estar após a segunda vinda de Cristo. Esse é o grande peso, é o tal conhecido galardão. É o nosso galardão. Ali vai ter um grande peso. Ali sim vai ter uma diferença muito grande. Ok? Então, Beleza. olha só, para a multidão, eu não vou ler todos para a gente não ter que não por conta do tempo, mas assim, para a multidão o que acontece? Jesus fez muito milagre para a multidão. Por quê? Porque a multidão gosta disso. A multidão gosta de ver cura, a multidão gosta de ver milagre, a multidão gosta de ser alimentada. E foi o que Jesus fez. Ele curou. Aqui eu tenho algumas, aqui se você observar, eu tenho algumas passagens de cura do Senhor Jesus. Jesus fez libertação de pessoas endemoniadas, ele ressuscitou, ele alimentou, tudo isso no meio de quem? No meio da multidão. Então era isso que a multidão via, era isso que a multidão tinha de Jesus. Então, se você fizer parte da multidão, é isso que você vai ter. Você vai ter o quê? Você vai conseguir enxergar os milagres, os prodígios, as coisas maravilhosas que Jesus faz. É somente isso que você vai conseguir enxergar, tá? O que é uma multidão? Uma multidão a gente pode lembrar da própria parábola do Senhor Jesus quando ele fala das 4 sementes. A multidão, ela é que tipo de semente? A multidão é aquela semente que ela pode tanto estar no terreno, aqui cai no terreno, mas não vinga, aqui cai no caminho, né? Cai no caminho, mas não vinga, ou aquela que cai no meio das pedras, que o Jesus depois vem e traça, dizendo que é o quê? Aquela semente é daquelas pessoas que ela ouve a palavra, ela se aquece com a palavra, mas logo depois vem os problemas da vida, a continuidade da vida, e aí o que ocorre? Aí essa pessoa esquece de tudo e vai viver. Então essa pessoa é uma pessoa da multidão. Por quê? Porque ela não tem de fato, uma verdadeira transformação. Ela se transforma, muitas vezes ela pode até, como eu falei agora há pouco, ela pode crer apenas em Jesus Cristo, ela pode até começar a fazer boas ações, boas obras. Vou relembrar um assunto muito passado, mas que para mim marcou demais, que foi quando o Kaká trouxe o estudo sobre o fruto do Espírito Santo, em que ele trouxe algo primordial, algo maravilhoso, que foi quando ele falou o quê? Muitas vezes a gente tem uma parte do fruto, mas a gente não tem o fruto. Então, às vezes a gente tem uma pessoa muito amorosa, e isso é algo do fruto do Espírito Santo. Mas isso é apenas algo de nós, não é que seja do fruto do Espírito Santo. Então, uma pessoa da multidão, ela é muito nesse sentido. Ela é uma pessoa que ela nunca vai se desgarrar totalmente ali da vida que ela vive. Às vezes ela vai ser uma pessoa que vai fazer, como a gente fala, né? Ela vai fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Ela vai ser uma pessoa que vai procurar viver a vida dela reta, viver a vida dela sem fazer coisas erradas, sem roubar, sem matar, sem pecar, porque ela também conhece o pecado, ela sabe quais são as coisas do pecado. Vai ser, às vezes, um ótimo marido, uma ótima esposa, um ótimo filho, uma ótima filha, mas para por aí. Ele não vai ter renovação de vida, porque a renovação de vida, a gente caminha um pouco lá mais para frente, mas vamos falar, a renovação de vida é o quê? É você negar a si mesmo. A renovação de vida é você fazer aquilo que não te agrada, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. A renovação de vida é você
Não ficar questionando se você deve perdoar ou não. Não ficar colocando pontinhos para dizer, esse daqui não merece perdão. Não, mas desse jeito não dá. Não, é perdoar de fato. E entre outras muitas coisas. Então, isso é uma multidão. Isso é uma pessoa que faz parte da multidão. Tá? Já a ovelha, caminhando para a ovelha faz parte de um grupo do quê? A ovelha, ela ouviu muito, ela aprendeu demais com Jesus. Então, a gente aqui, usando aqui alguns exemplos, o jovem rico, a parte que Jesus quando amaldiçoou a figueira, a restauração da orelha de Malco. O que é uma ovelha? Então, vamos lá. O que seria uma ovelha? Uma ovelha é aquela pessoa que ela não consegue se desgarrar do pastoreio completamente. Como é que eu posso definir melhor a questão da ovelha? A ovelha é aquela pessoa que ela sempre vai estar precisando ser cuidada. Ela nunca vai conseguir se desvencilhar. Ela nunca vai conseguir caminhar para frente sozinha. Um discípulo caminha. A gente já vai falar sobre o discípulo. Um discípulo, ele consegue caminhar sozinho. Tanto é que a gente vai lembrar que Jesus, a certo momento, ele faz o quê? Ele coloca de 2 em 2 os discípulos para caminharem, para irem pregar o evangelho, ou seja, já eram pessoas que ele estava ensinando a questão de discipulado. A ovelha não, a ovelha ela precisa sempre estar ali junto, ela precisa sempre estar sendo cuidada, ela precisa sempre estar ali sendo uma pessoa que ela até vai ter muitas mudanças, ela até vai ter mudanças, ela vai ser muito melhor, vou colocar nesse sentido, ela vai ser melhor que a multidão, ela vai buscar mais a presença de Deus, mas ela vai ter uma série de dificuldades. Normalmente ela vai ter dificuldade para orar, ela vai ter dificuldade para a leitura da palavra, ela vai ter extremas dificuldades para jejum, enfim, as coisas, vamos colocar assim, as ordenanças de Jesus para um discipulado, ela dificilmente ela conquista, ela consegue caminhar certinho, ela faz tudo que tem que ser feito, mas ela dificilmente ela consegue ser uma pessoa que vai negar até muitas vezes a si mesma. Às vezes ela vai cair, às vezes ela vai se perder, assim como a parábola lá da ovelha perdida, muitas vezes ela pode até mesmo se perder, mas ela está ali dentro sempre do aprisco. Ela nunca vai conseguir chegar a um nível de discipulado, principalmente por conta de que ela nunca vai conseguir negar as coisas mais agradáveis para ela, ou seja, ela sempre vai estar... vou tentar aqui pensar rapidamente num exemplo. Se ela é uma pessoa, vamos lá, se ela é uma pessoa individualista, vou usar esse exemplo. Se ela for uma pessoa individualista, ela dificilmente ela consegue deixar de ser. Ela sempre vai continuar sendo individualista, sempre vai caminhar. Ela vai muitas vezes ouvir, mas ela não vai conseguir ali ser uma pessoa que vai conseguir vencer aquilo. Então ela precisa sempre estar muito próximo de alguém que vai estar ali cuidando dela para que ela possa caminhar. Tá? E o discípulo, quem que é o discípulo então? O discípulo já é aquele nível hard mesmo do evangelho. Mas a diferença do discípulo, aí é onde por isso que eu falo que é o que a gente precisa. Porque o discípulo é onde Jesus mais se mostra. E é onde o discípulo é aquele que tem a intimidade com o Senhor. A gente vai lembrar Salmos 25:14, que fala o quê? Que é aquele que verdadeiramente se achega a Deus, então ele revela a sua intimidade. Aqui, os exemplos que eu peguei foi a primeira pesca maravilhosa, Jesus falando com a mulher cananeia, onde ele fala sobre quem é ele de fato, né? O rio de águas vivas, Jesus falando com Nicodemos, andando sobre as águas, e aqui os 2 pontos para mim os mais importantes de uma condição de um discípulo, que é só um discípulo que consegue ver essa intimidade, que é a ceia do Senhor na Páscoa, onde ele faz só com os discípulos, ele não faz com mais ninguém, ele vai fazer isso apenas com os discípulos, e talvez a coisa mais gloriosa de todo o ministério de Jesus, que foi a transfiguração, que foi onde aqueles 3 discípulos somente conseguiram ver a glória, a honra, o poder e a majestade de Cristo Jesus em humano, ainda não em divindade, como a gente pode relacionar, né? Aquela divindade, está nos céus, não. Ainda Jesus em carne, em osso, sendo humano, ainda assim eles conseguiram ver. Mas quem conseguiu ver? Apenas quem era discípulo.
apenas aqueles que tiveram uma ampla intimidade com o Senhor. E para ser discípulo, você tem que se negar, você, eu, qualquer pessoa. A gente precisa se negar mesmo. Como eu falei na semana passada, a gente precisa sempre estar ali, ó, observando. Eu vou usar um exemplo meu, acho que eu já falei no grupo, certa vez, eu vou repetir. Eu acho que existem sim formas da gente verificar na nossa vida se a gente está caminhando no caminho certo. E eu sempre uso uma coisa meio natural, pelo menos para mim era uma coisa que era muito importante. Eu faço sempre comparações com o futebol. Por quê? Porque eu sempre busquei entender sobre futebol, procurei entender a história do futebol, sempre gostei de assistir jogo de futebol, enfim, tudo que se relacionava com futebol, né? Eu estava ali por dentro. Não, eu sei o que está acontecendo nesse campeonato, eu sei o que aconteceu aqui, eu sei sobre esse jogador, eu sei a história desse campeonato, enfim, eu conseguia ter um grande discernimento sobre muita coisa. Se necessário, eu parava muito de fazer muita coisa para assistir um jogo, eu doava o meu tempo para assistir um jogo. Então eu faço sempre essa comparação. Peraí, mas como cristão agora, eu tô igual? Antes eu conhecia muito sobre futebol, eu tô conhecendo muito sobre a palavra. Antes eu assistia 2, 3, 4 jogos por semana. Agora eu tô tirando 2, 3, 4 tempos da minha vida por semana para me dedicar à palavra. Então eu tô dando um exemplo meu, mas cada um com certeza vai ter o seu próprio. É você pegar aquilo que você tinha na sua vida, vamos colocar assim, sua vida antes de conhecer a Cristo de fato, e olhar e comparar. Peraí, eu tinha isso. Tá, eu era desse jeito, desse jeito, desse jeito. Como cristão, eu tô conseguindo ser no mínimo igual ao que eu era com aquilo ali que eu tanto gostava? Então, isso é um bom parâmetro. A gente precisa sempre, a gente tem meios de fazer parâmetros para a gente avaliar o que a gente está fazendo, para a gente avaliar como a gente está caminhando. Vamos usar um outro exemplo. Aqui, por exemplo, eu dediquei um tempo da minha vida para me formar na minha área, contabilidade. Outros aqui se dedicaram para se formar na sua área, direito. E a gente continua de tempo em tempo tentando fazer o quê? Tentando melhorar o nosso conhecimento. E a gente faz o quê? A gente dedica às vezes dinheiro, a gente dedica tempo, a gente dedica a nossa vida para que a gente possa evoluir profissionalmente. Então, ou seja, isso também é uma forma de parâmetro. Isso também é uma forma para você olhar e falar, peraí, eu fiz isso e isso para chegar aqui. Tá, eu também estou fazendo isso por Deus. Porque senão, até como o vídeo que a Levis passou nessa semana ali do Douglas Gonçalves, ele falou uma coisa muito bem. Às vezes você não ama Jesus. A gente precisa ser realista com a gente mesmo. Isso é uma coisa importante. A gente, às vezes, com a gente e com Deus. Às vezes, a gente fala assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Ele pede um negocinho para você, aí você fala, não, né, isso não vai dar. Não, A gente, como eu ouvi muito bem ali daquela vez a Helena Tanuri, a gente usa muita graça. A gente barateia demais a graça para dizer assim, não, mas desse jeito não dá. Não, mas desse jeito não pode. Não, mas a gente vai dando muitas desculpinhas. A gente vai dando muitas desculpinhas para nos justificar. Quando, na verdade, voltando à lembrança ali do ladrão na cruz, a gente lembra, ele é um ótimo exemplo. Ele não se justificou de nada. Ele não olhou para Jesus e falou, Jesus, lembra de mim quando o Senhor estiver no seu reino? Mas olha, lembra porque eu fui um ladrão, mas porque a vida, a sociedade, porque, olha, eu não tive chance. Não, ele não fez nada disso. Ele simplesmente reconheceu quem ele era. E ele não se justificou em cima de nada do que ele tinha feito. Aliás, muito pelo contrário, né? Ele fala pro parceiro dele, vamos assim dizer, ele fala o quê pro parceiro dele? Olha, a gente está recebendo a nossa punição justamente, ele não. Então, olha só o nível de entendimento que esse cara teve, que esse ladrão teve. Então, é isso que a gente precisa chegar. É nesse nível que a gente precisa chegar. E é nesse nível que você começa a ser um discípulo, tá? E é nesse nível, caminhando para frente. Então, ser da multidão é querer apenas você ter os benefícios de Jesus. É isso que você vai querer. Você quer ter os benefícios, você quer ter paz, você quer ter prosperidade.
Aí você corre o risco de, muitas vezes, certas pessoas correm um sério risco de começarem a barganhar com Cristo. Ah, eu vou dar o dízimo porque eu vou retornar. Ah, eu vou entrar nesse ministério porque eu vou conquistar isso. Ah, eu vou ajudar o pastor aqui porque eu vou fazer isso. Ah, eu vou para a igreja porque você começa a barganhar. Mesmo às vezes sem ter o real entendimento, você começa a barganhar a sua vida com Cristo. Por quê? Porque você não quer a Cristo. Você quer os benefícios que ele pode te dar. Ser ovelha, o que é ser uma ovelha? É reconhecer o senhorio de Cristo, mas viver dependente espiritualmente, não aceitar as podas de Cristo e não negar a sua carne. Então, falei um pouquinho sobre a ovelha agora há pouco, e é isso. Tá? Uma ovelha, ela não aceita as podas de Cristo. Ela não, dificilmente, né? A ovelha, quando Cristo vem podar ali para melhorar, porque Deus disciplina quem Ele ama, então, quando Ele faz isso, ela sofre muito mais, ela corre o risco até de se perder, de olhar e falar, ai, Deus não é tudo isso, e por aí vai. Já o discípulo, ele tem intimidade e aprende o melhor de Cristo. Então, se você quer saber uma pessoa que vai conhecer a Cristo na plenitude máxima que essa vida pode nos dar direito de conhecer a Cristo, ela tem que chegar a ser um discípulo. Você, como multidão ou como ovelha, ninguém consegue ter a maior intimidade com Cristo. Vão ter apenas resquícios do que é o senhorio. Então, multidão, se salvo, será sem obras. E aí eu coloquei 1 Coríntios 3, 13 e 15, que eu vou pegar apenas o finalzinho aqui, que diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, se salvo, mas novamente eu vou lembrar, é uma pequeniníssima parcela que eu creio que acontecerá isso. Se salvo, essa pessoa não terá obras na sua vida e ela vai ser salva como pelo fogo. E ela será governada no reino de Cristo. Aí a gente aqui está falando sobre reino milênio, tá? Sobre a questão aqui, a gente já está partindo aqui por um entendimento de milênio. Porque no milênio haverá essa diferença. É por conta disso que você tem que lutar pelo seu galardão. Tá? Para você definir a sua posição no reino milenar de Cristo. A ovelha, se salvo, mas aí já é uma possibilidade muito maior, essa é uma coisa particular minha, tá? Viverá no reino de Cristo para aprender mais dele. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que não conseguiu aprender todas as coisas de Cristo, mas então no reino ela começa a aprender. Aí eu trouxe Daniel 7:18, que fala assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aí vem outras chavinhas, olha só. Apocalipse 2:26 diz assim, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então aí só o pontinho, para vocês entenderem, para nós entendermos que reino milenar de Cristo haverá governo. Sim, haverá diferenciações por conta do galardão. Tá? Nem todo mundo estará governando. Mas esse é um assunto que não dá para a gente estender aqui, mas é só para você puxar aí num estudo que você pode fazer. E Daniel 7, de novo, ainda no capítulo 7, diz assim, ó, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Mais uma vez, aí, Daniel também não é só em Apocalipse, Daniel também dizendo que os santos do Altíssimo é quem receberão ali todo o reino de Deus, tá? Quem sabe uma outra vez a gente fala sobre esse reino e esse governo. E o discípulo, no reino será glorificado para governar, pois já aprendeu com o Pai, com o Filho e com o Espírito sobre justiça, governo e sacerdócio. Então, Mateus 6,19, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, né? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Ainda Mateus 6 também, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E fecho indo lá para 2 Samuel, que diz assim, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse,
Quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus é como luz da manhã. E aí eu vou só fazer aqui uma adenda. É o que a gente precisa buscar para discipulado. Que é isso que a gente vai ter quando você for um discípulo de Cristo de fato. Quando você se negar de toda a sua carne, de tudo que você faz. Quando você começar a, de fato, obedecer todos os mandamentos de Jesus Cristo. Negar a si, fazer a vontade do Pai, não a sua, não a minha. Quando eu estiver nessa esfera, então aí eu posso entrar aqui em 2 Samuel, que diz assim, ó, que essa pessoa é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Tá? Aqui não estou colocando, também um ponto importante chave, tá? Não estou colocando o homem no centro do universo, ou tirando, excluindo, dizendo, vai ser Deus, Jesus e o homem, de forma nenhuma. Haverá o governo, haverá a cabeça, Cristo, glória a Deus, mas haverão governanças. Assim como Moisés fez lá, por conta do que Jetro falou, né? Olha, você arrume cabeças, líderes justos para liderar pessoas, assim também será o reino milenar. Tá? E isso é a grande diferença dos pontos positivos e negativos. Enquanto a multidão vai, aqueles poucos que forem salvos da multidão e as ovelhas vão estar aprendendo sobre reino, justiça, sacerdócio e governo, aqueles que foram discípulos, ou seja, aqueles que nessa terra não acumularam tesouros na terra, mas acumularam tesouros no céu, eles vão aprender com essas pessoas. Mas isso é assunto de, falando sobre milênio, não é o caso aqui. Tá? Então, para a gente fechar nesses últimos 3 minutos, então, multidão, ovelha ou discípulo? Aí fica aquela pergunta para você se responder. Quem você será no reino de Deus? Essa é a pergunta que você precisa buscar responder para a sua vida. O que você deseja? Se você desejar ser da multidão, mais uma vez, o risco é altíssimo. Eu não indico a ninguém. Não indico a ninguém. E nós não devemos indicar. Mais uma vez, eu vou falar para ficar bem esclarecido. É muito importante a gente buscar com que as pessoas entendam sobre Jesus, arrependimento, para que elas busquem, de fato, serem cristãos verdadeiros. Tá? Se você quiser ser apenas uma ovelha, uma pessoa que vai ser cuidada, tratada, não quero caminhar muito, não quero me esforçar muito, tá bom do jeito que eu tô, mas é porque tem algumas coisas que eu sou assim mesmo, e aí você entra naquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Olha, aí é uma opção sua, mas é um risco também. Existem muitos riscos sobre você ser assim, porque se eu cair em alguma situação, é com certeza nessas situações ao qual eu não quero me entregar a Cristo, ao reinado de Cristo na minha vida, do Espírito Santo trabalhando na minha vida, é ali que onde o inimigo vai trabalhar. Fique ciente que é sobre isso. Se você for uma pessoa, vamos lá, eu for uma pessoa muito dada ao dinheiro, zelosa com dinheiro, Satanás vai trabalhar em cima disso. Se eu for uma pessoa, não, porque os meus bens, porque eu preciso cuidar, porque eu não posso, é sobre isso que Satanás vai trabalhar. Lembremos que Satanás sempre vai trabalhar sobre a legalidade das brechas que a gente dá. Agora, se você decidir, eu decidir, e é isso que a gente precisa decidir, ser um discípulo é trabalhoso? Certamente, com certeza. Tá? Não dá para negar também. É muito trabalhoso. Negar a carne não é fácil. E eu falo porque, olha, tem hora que a mão fecha, tem hora que eu erro, tem hora que eu... Nossa, é difícil. Isso a gente não pode negar também. É muito difícil. Mas, vamos colocar assim, o benefício vai ser eterno. Enquanto muitas vezes a multidão e a ovelha conseguem benefícios desse tamanho, o discípulo consegue benefícios eternos. Então é isso que nós precisamos buscar. Ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Para ser um verdadeiro discípulo, não tem outra palavra. É negar a si mesmo. Vou novamente usar o que eu disse da última vez para acabar agora, para terminar a nossa parte aqui. Tá? Que é o quê? Você quer ser um discípulo de Cristo? Faz esses comparativos que eu falei agora. Olha alguma coisa que você gosta muito da sua vida e compara. E olha o que te agrada. O que te agrada muito. E pergunta, isso agrada ao Senhor? Com certeza ali tem a resposta na palavra. Tá bom? Então,
é isso que eu tenho para dizer, é isso que eu tenho para falar aqui nesse momento.